Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje é esse cara. Esse cara faz um sucesso violento. Esse cara tem nome nessa modalidade. Famosíssimo. Esse cara é ímpar. Vocês vão saber quem que é. Eu não vou ficar falando muito sobre ele, não. Esse cara é famoso. Representa muito bem Belo Horizonte nas competições. É ele, Luiz Chiclé. Seja bem-vindo, Chiclé. Obrigado, Bruxo. Satisfação, primeiramente, estar aqui, né? Uma Pô, honra ser convidado do seu podcast. eu que agradeço. Não, que isso, eu que agradeço. Como é que você tá, Chiclé? Tudo bem contigo? Tô bem, graças a Você Deus. quase não cabe no sofá, hein, campeão? Quantas arrobas aí? A Tá gente tá com 122 agora. 1, 2, 2? 122. Uai, que é isso? Deus me livre, rapaz do céu. Cuidado pra você não explodir, cara. Chiclé, quem é você? Fala um pouquinho pra quem não te conhece ainda. Dá um resumo da ópera aí. Cara, o Luiz Chiclé, poucas pessoas sabem disso, né? Eu cresci na rua praticamente. Eu já comecei a trabalhar muito cedo. Fui camelô com a minha mãe. Primeiro ofício que ela me ensinou a empreender. Eu trabalhei com ela dos 8 aos 16 anos de idade. Aos 16, foi o primeiro serviço que eu arrumei de carteira assinado. Eu fui office boy. Nossa, eu lembro dessa Acho que fase. quase ninguém Eu lembro dessa fase. conhece essa categoria. Fui office boy. Nossa, você tirou assim? Fui office boy. Aí já trabalhei quando veio os primeiros motoboys, expresso. Não, trabalhei de muita coisa. Ramo de autopeças, reciclagem. Já trabalhei muito na rua. E eu já trabalhei de muita coisa, bruxo. Isso aí, Vivido. Como é bem vivido. vivido, graças a Deus. E hoje, tornou aí. Atualmente como personal trainer, né? Caçofis, Nutri, bodybuilder profissional, graças a Deus. Poxa, só isso, né? Só É. isso. Chiclé, vamos passar umas fotos aqui. Será que você é esse cara todo mesmo? Será que você tem essa história bacana mesmo? Vamos ver? Ué, vamos ver, ué. Bora? Bora. Vamos lá, vamos passar aí. De olho no telão. E aí, meu bom? E essa foto aí? Que momento foi esse aí? Esse foi o meu primeiro overall em 2016. Foi o Campeonato Mineiro, né? Primeiro overall campeão da Você tava com quantos anos aí? Você Nossa, lembra? me recordo não, viu, bruxo? Tem uns 10 anos atrás, mais que isso? Tem Não, 10. uns 10 anos, Tem né? 10 anos, exatamente 10 anos. A gente tem 2026. É. Exatamente 10 anos atrás, foi o meu primeiro overall. Ali você tá em lágrimas. Ali você Porque eu tá... já disputava o Mineiro, já bem antes, né? E esse teve um gosto diferente, porque tem uma história atrás disso aí. Ah, Tem uma história muito significativa na minha carreira, que foi a primeira superação que eu passei dentro do esporte. Que, assim, às vezes eu vejo os atletas reclamando de muita coisa e tal, mas não sabe, aquela época nossa era muito árdua. Sem reconhecimento, ou você fazia porque você gostava, ou não. Eu comecei a competir mesmo por volta de 2012, mas eu já estava me preparando antes. Né? O meu coach, que é o Arthur Machado, que eu tenho o maior prazer de citar o nome dele, que ele fez eu desde a base, desde o alicerce ali, desde a base, a minha referência toda é dele. Ele me preparou durante 2 anos para poder subir em cima de um palco. Me ensinou a comer, me ensinou a treinar, tudo. E, para mim, o Campeonato Mineiro, não só para mim, mas como todos, né, mineiros, era o campeonato de referência. Nós tínhamos poucas opções, era o campeonato de referência que a gente tinha, e um campeonato muito difícil, por sinal. Muito disputado. Né? Cada estado tinha um seu, nós tínhamos o Campeonato Mineiro, e eu comecei a disputar o Mineiro, sempre era vice, top 2, top 3. Aí, em 2014, no final de 2014, eu sofri um acidente de moto. A patela do meu joelho saiu para fora no acidente. nossa. Bati a bacia, rasguei a mão e eu fiquei sem andar. Fui parar na cadeira de roda. Fiquei totalmente sem me locomover. E nisso aí, todo 2015, eu passei por perícia, os médicos acreditaram de mim, falaram, você não vai voltar a andar 100% mais. Eu vivi esse processo de saber o que é um cadeirante na cadeira de rodas. O que é o desprezo de estar
determinado lugar, no ambiente, as pessoas não te enxergarem, não saber quem você é, não ser solícito, te oferecer uma mão, te olhar como se fosse um olhar Desprezo, coitado. desprezo, coitado, e sequer, sabe, poder te estender a mão. E sem falar dos obstáculos que o cadeirante ele passa nas dificuldades do dia a dia, que para nós que andamos normais pode ser mínimo, para eles são muito grandes. E eu fiquei muito desacreditado quando eu sofri esse acidente e tive esse diagnóstico através dos médicos que eu fui. Alguns queriam me operar, outros não. E eu comecei a meio que entrar em depressão. Eu tinha acabado de conhecer praticamente o esporte e é algo que eu tinha me identificado. Eu estava gostando daquilo ali, eu já tinha vindo de outros esportes e eu realmente me identifiquei. E dentro disso, eu parei de sair, fiquei dentro de casa e o Arthur começou a me ligar muito. Então, falou, não, volta, volta, tal, volta, volta, volta. Aí um dia ele me convenceu e pediu todos os laudos dos médicos. Eu tinha uma papelada enorme, que eu andava com ele e tal. Levei para ele e começou a estudar aquilo. E começou a estudar e falou assim, olha, eu acho que tem como você se reabilitar, você voltar a andar. Aí eu, meio desacreditado, né? Eu não tinha tanta informação, né? Principalmente da ciência e tal, trabalho de mobilidade, etc e tal. E nisso o Arthur começou a fazer um trabalho comigo, de academia mesmo, de fisioterapia, de academia, etc e tal. Eu muito vergonhoso, né? Porque, poxa, diminuiu o tamanho, que negócio todo. Aí juntava essa questão de olhar Não. de tipo de penitência, das pessoas te olhando, aí ninguém nem sabia o que era que tinha acontecido. Você fica sem graça, né? Você fica sem jeito, meio deslocado no ambiente. Aí você começa até a achar que o ambiente não é para você. E nisso o Arthur começou a me reabilitar, aos poucos. Foi reabilitando. Aí eu comecei a entender um pouco o processo do estímulo do músculo. Que aí eu comecei a entender esse negócio. Poxa, se você fizer... Eu sofri da perna direita. Uhum. Se você fizer da perna esquerda, automaticamente ela corresponde para a perna direita. Sim. E comecei a treinar o tronco. E eu tinha uma discrepância muito antes, quando eu comecei a entrar no fisiculturismo, que eu era o verdadeiro sorvete. O meu tronco era muito desprovido das minhas pernas. Não se igualava. E aí, o mais engraçado disso tudo, que a gente fez esse processo e depois eu conheci um fisioterapeuta que deu continuidade. O Arthur foi até onde que ele podia dar sequência, até onde que ele tinha conhecimento para aquilo. A gente precisava de eletros, né? Fazer mais estímulos com o músculo e tudo, para realmente voltar a reabilitar, ter toda a coordenação ali. E aí eu conheci o Claudinei, ele terminou o trabalho todo. E aí eu voltei, reabilitei. E minhas pernas ficaram maiores. Achei até estranho. E eu comecei a agachar normal. Normal. Com o tempo eu comecei a agachar normal. Foi um processo muito doloroso, muito difícil. Né? Eu custei a subir uma escada. Para mim era uma dificuldade enorme subir uma escada. Doía que eu não aguentava mais. E dentro disso, quando chegou 2015, eu fiquei fazendo todo esse trabalho de mobilidade, tudo, para voltar realmente a andar. E os médicos já tinham desacreditado de mim. Em 2016 eu volto. E eu coloquei para mim na minha cabeça que eu falei assim, agora eu vou fazer esse negócio acontecer. Agora eu vou. E o campeonato nosso era em junho, né? Eu lembro disso, que era um mês que era mais frio, meio do ano. E eu comecei realmente a trabalhar assim. E eu lembro que eu fazia faculdade na época e trabalhava. E eu tinha direito a 4 horas de sono. E eu peguei o trampo para fazer. Eu falei, eu vou fazer e vou fazer para ganhar. Não vou desistir. E fiz, dormindo 4 horas de noite. De noite, cardio era na rua. Não existia esse negócio de esteira. Era na rua, de madrugada mesmo, debaixo de sol, chuva. Aí chovia, sacola no pé. Vai correr, filho. E fui correndo. E aí a gente chegou e fui campeão overall. Arthur fazia milagre, hein, Arthur? Parabéns, viu?
Conheço o Arthur muito bem. Vou mandar um abraço pra ele, viu? Gosto muito de você. O Arthur, só aproveitar esse momento aqui, eu nunca conversei com ele. Teve um momento na vida. Uma pessoa que eu treinei no passado foi pra ele, na época, né? Teve uma divergência. E eu acho que o Arthur, na época, eu acho que ele ficou meio com medo comigo, meio com receio, alguma coisa, de tá treinando essa pessoa. Arthur, quer deixar esse recado aqui pra você. Eu gosto de você demais. Eu nunca fiquei nervoso com você, tá? Então eu tô te falando que aproveitando essa oportunidade de anos, quase uma década isso aí passou. Nunca fiquei nervoso com você, sempre admirei. Você foi um baita de um treinador, uma pessoa super humilde, tá bom? Tá aqui meu recado e um abraço pra você, tá bom? Ele é gente finíssima. Às vezes pode ter sido respeito também, sabe, Bruxo? Pode ser. Antigamente tinha muito disso, É, respeito. O Arthur vem dessa época, né? é, De ter o respeito com outro profissional, coisa que hoje em dia a gente não se vê mais. é. Metade de parabéns. Sempre gostei do Arthur, sempre foi um cara humilde. Eu via que ele sempre Não, ficava na eu dele assim. sou Então até ele ficava. suspeito pra falar. Ele é sensacional. Um abraço pra você, viu, Arthur? Gosto muito de você, viu, meu irmão? Abração pra você. Próxima foto? Vamos lá? Vamos. Vamos fazer um resumo da ópera aí. Vamos lá. Isso aí. Esse foi quando eu recebi a carta convite para disputar o Mystery Olymp em Las Vegas. É mesmo? É, Poxa. poucas pessoas sabem disso também. Eu recebi essa carta, eu fui convocado para disputar o Olympics em Las Vegas através de meu histórico de competição e tudo. Eles me deram essa carta convite logo depois que eu ganhei o Arnold Classic Brasil. Fui campeão do Arnold Classic Brasil em 2017. E eu recebi a carta convite. E acabou que, por questões burocráticas, para tirar o visto e tudo, eu não consegui tirar o visto. E aí eu tinha duas opções. Ou eu, logo em seguida, recebi o convite também para me tornar atleta profissional da FPB. Eu tinha duas opções. Ou eu me tornava atleta profissional da FPB, ou eu tentava tornar atleta profissional da NPC. NPC. Aí, na época, questão de respeito, né, tempos que eu estava na FPB, eu optei por ser atleta profissional da FPB. Perfeito. Perfeito. Legal, interessante. Não sabia dessa história, não. Legal mesmo. Poucas pessoas sabem disso aí. Legal, cara. Próxima foto aí. Putz. Isso foi a minha entrada na FPB. Quer dizer, desculpa, na NPC. NPC. Numa noitada só. Isso, teve a pandemia. Foi em 2020. Eu ia entrar, inclusive, como atleta Open. O Arthur estava me preparando, inclusive, nessa época. E aí ficou aquele negócio, vai ter campeonato? Não vai ter campeonato, tal. Aí acabou que não teve, eu recebi do promotor lá do Sul, que eu ia estrear no Sul. Lógico, não vai ter realmente evento. A gente já fizeram reuniões aqui com a prefeitura, etc. Não liberaram e tal. Pode parar a sua dieta. Eu falei, vou parar minha dieta. Eu sempre gostei de ter essa comunicação e tudo. Até pra ficar ciente, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi lá atrás. Que a FPB sempre me mostrou isso. Tem que ter comunicação com as pessoas. E aí eu eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou parar. E vamos preparar para quando tiver certeza para o ano 2021. Aí optamos para entrar na categoria Classic. Eu fiz uma dobra, subi tanto na categoria Bodybuilding, tanto na Classic. E vencemos o campeonato como os dois melhores na noite, né? Graças a Deus. Vai lá pra você, né? Pra qualquer um não, tá? Preparação Nossa árda, viu? Senhora. Preparação árda. Porque tava acabando a pandemia, né? Eu lembro que o Diogo da Powerhouse, não sei se você conhece ele. De vista. Sei quem que é. Ele me deu a probabilidade de poder treinar na Powerhouse à noite, de madrugada. E aí, o que eu fazia? Era o único horário que eu tinha. Eu ia pra lá a pé, porque eu não tinha nem veículo nesse ano aí. Ia pra lá, treinava, fazia 2 ou 3 horas de esteira, que eu tinha que fazer. O Arthur puxava muito condicionamento ali. Foi uma das coisas que eu aprendi com ele. Porque esse negócio de diurético e tudo mais, eu não gostava, não. O negócio é puxar o condicionamento ali, você vai sofrer. E aí eu fui treinando nessa madrugada, e chegamos assim, impecável. Deu no que deu. Não precisa nem falar, não. Parabéns, viu, cara? Obrigado. Parabéns, Chiclé. Próxima foto? Essa época aí é a época do Caverna, né? Essa época aí,
a Academia do Caverna, onde que eu tive o prazer de ter conhecido a Academia do Caverna, que tudo começou foi lá. Essa vontade de querer ser atleta, essa curiosidade, vamos dizer assim. Os primeiros contatos que eu tive foi tudo lá. E eu aprendi muita coisa. O Caverna sempre foi um cara mais old school, mais, vamos dizer assim, até um pouco mais grosso, mas é o jeito dele. É o jeito que ele aprendeu. E eu sou muito grato por isso, porque a formação que eu tive lá virou a base para mim até hoje. Sabe? Desde o treino até a questão de me tornar mesmo um grande atleta. Então, assim, inclusive eu até mando um abraço pro Caverna, porque ele tem uma participação enorme disso na minha vida. Sabe? Talvez ele não saiba disso, mas o período que eu passei lá me fez muito ser o atleta que eu sou hoje. Reconhecimento é tudo, hein? Se não fosse a academia dele, assim, talvez eu nem estaria onde que eu tô hoje. Que lá que eu conheci o Arthur, lá eu conheci ele, lá que realmente que eu soube o que é um treino de verdade. Parabéns pro seu posicionamento, viu? Hoje, Parabéns, obrigado. tá? Isso é poucos atletas falam dessa forma. Parabéns, viu, pelo Obrigado. reconhecimento. Você vê a índole, é isso aí. Show de bola. Próxima foto. Esse é o começo. Esse é o começo, 2013, quando eu estreiei, e 2017, quando a gente ganhou o Arnold, a evolução, né? Chique demais. De 2013 para 2017. Definição sua. Pele também, cara. Poxa, parabéns, ele. Próxima foto. Aí foi quando eu conheci o Shawn Holden, né? Falecido. E o Brandon Curry. Brandon Curry. Isso mesmo. Próxima. Pode passar. Eu lembro que esse ano aí foi em 2015, se eu não me engano, o Arnold. Inclusive, depois eu mantive contato com o Brandon Curry, ele passou muita coisa. Sou mesmo? muito grato, passou muita coisa. Tem coisa que a gente não precisa ficar divulgando, né, velho? Besteira. Mas eu lembro quando eu vi esses caras, eu falei assim, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, esse cara é grande demais. Sem noção. Eu conheci o Kanye nesse dia na feira e tal. Época que todas as marcas mesmo de suplemento americana vinha pra cá, era mais consolidado, tinha mais referência, né, no mercado. E poucas marcas brasileiras, a gente consumia mais produto americano e os atletas também vinham. E eu me lembro que eu olhei pra esses caras, eu fiquei tão espantado, eu olhei pro palco e falei assim, um dia eu ainda vou subir aqui. Aí eu comecei a entender que as palavras têm poder, bruxo. Perfeitamente. Eu falei com tanta energia, tanta força. Em 2017 eu subi nesse palco e fui campeão. Incrível, né, cara? Como é que é a força do querer. Do querer. A força do querer é muito forte. A mentalidade. A mentalidade de querer. Parabéns. Deu no que deu, é o tamanho também. Você já tá praticamente o tamanho dos caras, meu amigo. Tá isso também. Os caras é muito grande. Já deu barulho já. Aí, tá. Os caras aí você vai falar, não. Os caras são grandes, mas também você não passa batidão. Para. Que isso, Chiclé. Para com isso. Próxima foto aí. Você tá de parabéns, cara. Evoluiu muito. Poxa, obrigado. Ah, doido. Os meninos aqui, quando você chegou no estúdio, os meninos falaram que o tamanho do pretão, cara, o tamanho do... Até agora, desde que dia que você veio aqui semana, o tamanho do cara, velho, todo mundo tá falando de você aqui. Mas vamos lá. Essa foi em 2013 também, foi quando eu fui top 2 no Mineiro. E esse braço aí é do Carlos Haddad, de Juiz de Fora. Esse braço aqui, ó, lá do... do seu lado aí. Isso. E o Carlos Haddad, nessa época, foi muito engraçado, que ele virou assim pra mim e falou assim, ele se preparou em... O Carlos Haddad tinha um currículo fenomenal. Ele era um cara que andava seco o ano inteiro, já tinha um currículo impecável, eu lembro que tinha uma revista com histórico de títulos dele, surreal. E ele virou assim pra mim e falou assim, ele se preparou acho que em 3 semanas pra esse campeonato, ou 2. E nessa época, eu não sei se você lembra, Bruxo, que como não tinha muita mídia, e todo mundo que era bom mesmo, ele chegou no backstage, todo mundo falou assim, fudeu, o Carlos Haddad tá aí. Era desse jeito que funcionava, não era? É, desse jeito mesmo. O cara tá aí. O marketing era esse. Já era, o cara não precisava nem tirar a roupa. Nem aquecer. O nome do cara já fazia jus. Nem aquecer, nem passar tinta quase. E você lembra que os caras não tinham erro, não. Não tinha esse negócio de magia, cheguei mal, tinha esse negócio. Não. Os caras chegavam do avesso. E aí todo mundo virou pra mim e falou assim, o Carlos Haddad tá aí, fudeu.
E foi o primeiro, né, campeonato que eu disputei, e o Carlos Haddad virou assim pra mim e falou assim: você ainda vai dar trabalho. Você escutar isso de um cara desse nível. E na época eu nem entendi esse negócio. É. Falou assim. Aí em 2017, quando eu ganhei o Arnold, eu subi com ele. Ele tava no Arnold. Coincidência? Inclusive, eu acho que foi o último campeonato dele, do currículo dele. Aí ele virou assim pra mim no backstage, eu lembro disso até hoje, me emociono, sabe? Aí eu cheguei, eu tava de camisa, eu tava de blusão, né? A gente gostava muito de É, eu tampar o lembro. físico. Lembro. Aí eu tava de sunga por baixo, só com um blusão grande, comprido. Ele olhou assim com minhas pernas. Vai dar pra mim hoje não. Acho que é seu. Ó. Falei, que isso? Falei, não, sou besteira e tal e tudo. Falei, vai por mim. A gente subiu no palco, não foi outro. E nem tinha visto o resto do físico. Falei, que isso, velho. Cara do céu, onde é que você chegou? Você deve estar falando, onde é que eu cheguei? Não, esse dia aí eu falei assim, nossa Deus, eu não tô acreditando. Será que é isso tudo mesmo? Você tá no caminho mesmo. Dali já deve ter pensado, já tô no caminho certo. Eu falei assim, tem que agradecer muito a Deus, viu? Tá vendo? É fera demais, Chiclé. Vamos passar a próxima foto aqui, quer saber mais história sua, cara. Essa aí. Aí foi quando eu ia estrear em 2020, na pandemia. Parecendo o Brandon Curry? Ué. Ah, Tá vendo? estrear, inclusive até print de um vídeo, né? Eu ia Aham. estrear na pandemia, na categoria Open, e acabou que a gente abortou a missão. É. Vamos pra categoria Classic mesmo. Boa. Próxima foto? Pode passar? Você quer falar alguma coisa? Pode. Pode passar? Nossa senhora. Olha aí, como é que você tá? E aí foi o Procard. Aí tinha que dar Aí o Procard mesmo. foi um trabalho árduo aí. Aí eu vi farinha, viu? Vi o deserto, como dizem, viu? Passou pelo processo mesmo, né? Passei pelo processo. Aí, nesse dia aí, pra chegar nesse condicionamento, inclusive eu já tava até com hélio, 3 horas de cardio e sauna. E diurético, never? Muito pouco. Só quando chegar nas 2 últimas semanas ali, mais ou Muito menos, um pouquinho. pouco, né? O meu condicionamento tava muito mal. Eu nem te mandei a foto aí, mas ele tava muito atrasado. Uhum. E quando o Hélio me viu, tava até ele e o doutor Fernando. Eles me viram e falaram, Chico, a gente vai ter que apertar, fazer umas manobras. E aí eu só lembro que eu treinava, tinha o Giovanni que ele me cedeu um espaço lá em Campinas para eu poder treinar e fazer sauna. E era muito demorado, porque era um treino muito puxado. 3 horas de cardio, 1 hora de sauna. Eu sei que eu chegava no apartamento assim, sentava no sofá, no outro dia eu já tava vendo o sol batendo na minha cara. Nossa. Foi uma coisa acima da fisiologia, né? Foi Aí fora da repetia fisiologia. tudo de novo. Tudo de novo. 10 dias. Tum, 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 tum. Mas eu cheguei de um jeito que eu falei assim. Não, tá, tirou. Não, eu lembro que Pronto. o pessoal no backstage virou assim. Dá pra ganhar de você não, filho. Deu no que deu, né? Sem chance. Deu no que deu. Não Sua dá, tá não. bonita pra caramba, cara. Olha lá. Caramba. Vamos lá, próxima foto? Foi aquele lá no Mineiro, né? Primeiro, né? Isso aí foi o Mineiro ainda, né? Aham. Nós somos Passou. campeões. Passou? Nossa, essa foto eu achei bacana pra caramba, cara. Ah, isso foi o Ipiranga. Isso aí foi o Ipiranga, foi o overall aí também. Bração. Ó. Aí foi o overall no Ipiranga aí. Foi um trabalho foi muito pesado também para poder chegar aí. Eu lembro que eu tive não é nem desmotivação. Eu acho que tudo que eu já ouvi, encarei na vida, eu sempre levei pelo outro lado. Sabe? O lado de, vamos fazer o contrário? Sabe? Igual o Gabriel do Overall, ele chegou a falar para mim e falou, olha, vai para São Paulo não, disputa o campeonato aqui. Acho que seria mais viável, fosse campeonato, São Paulo é um campeonato muito pesado e tal. Aí eu parei, pensei assim, eu falei, não, eu acredito mais em mim, eu posso me dar mais que isso. Eu posso me dar mais. E eu vou para lá. Eu vou trabalhar de uma certa forma que eu vou para lá. Eu vou conseguir. Não existe esse negócio de, é difícil, que não sei o quê. Não, vai, faz o trampo. Acabou. Tenta. Porque uma das coisas que eu aprendi na vida, sabe o que é, bruxo? Se você não tentar, você nunca vai saber. Pronto. Só se vive uma vez. Pronto. É isso que eu falo.
Você tá perfeitamente. Isso que eu falo com os atletas. Quando eu vejo eu tenho mais intimidade com alguns meninos que eu conheço, alguns atletas, eu falo, gente, se você tem oportunidade, porque tá difícil, vai lá. Vai. Você já tá gastando seu tempo, vai lá. Você tem que ir pra onde é que tem gente boa. É lá que você vai ser bem Exatamente. visto. Se você ganhar, acabou. Há uma possibilidade. Não existe a palavra impossível. Não, existe esse negócio, não. Entendeu? É Não bom que o existe. Isso pessoal tem tá que assistindo sair esse do podcast, tá vocabulário. escutando isso de você. Isso tem que sair do vocabulário. Perfeito. E nós somos campeões no verão na Classic. Ó. Bonita foto, hein? Dá pra fazer um quadro, hein? Fala que todo atleta, quando vem aqui, tem uma foto bacana. Dá pra fazer um quadro? Pode fazer, viu, velho? Próxima foto aí. Foi o Arnold, né? O Quando Arnold nós lá. fomos campeões do Arnold. Pode passar? Pode. Ele não cabe no caminhão, não. Esse Arnold, volta só um pouquinho nessa foto Volta aí. lá. Pode voltar lá. Ih. Esse Beleza. Arnold, ele tem um gostinho também. Eu fiquei uma semana comendo 80 gramas de tilápia. Nossa senhora. Sem carbo eu andava igual velhinho na rua. O Arthur virou assim pra mim e falou assim, cara, o seu peso não tá descendo. Não Você tava desce. consumindo gordura? Não. Também não, né? Também não. E não descia o peso? Não desci o peso. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a banheira. Filho. É o Arthur me dando só 80 gramas de tilápia de 3 horas e tal. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a banheira. Mas a sauna não adiantou aí também, não? Você chegou? Talvez. Sauna, não me recordo. Talvez Agora, banheiro eu me conta. recordo, porque eu vou falar com você. O dia que eu entrei pra dentro daquilo ali, falei assim, Arthur, quero esse treino pra mim mais não. Nossa senhora. Puxado. Meu amigo, se o atleta que tá querendo fazer isso, sai fora disso. Nossa, você morre, velho. É puxado. Sai só a alma do corpo. Eu lembro que eu saí assim, ó, deitei no sofá. Parece que meu batimento cardíaco diminuiu. Parece que eu tinha apagado. Nossa. Puxado. Muito puxado Você fala que mesmo. enfrenta mesmo a banheira. Não, O negócio é esquisito. Esquisito, a pressão abaixa muito. Como é que você fazia o seu processo na banheira? Ali foi sal grosso, álcool. Quanto tempo você ficou? Acho que foi 1 hora, viu, bicho? Uns 30 na verdade, minutos. eu tirava, eu entrava, ficava um tempo, tudo. E aí eu saía, pesava. Pode ficar mais um pouco. Entra lá, fica mais um pouco. Eu acho que eu usei alguma roupa também. O negócio assim, eu usei alguma roupa. Não sei se foi uma capa, um negócio assim. Eu sei que eu ficava e saía, pesava. Pra ver se o peso estava descendo. É igual lutador. Igual lutador também. Não, mas foi muito pesado. É puxado, cara. Muito pesado. E deu no que deu, hein? Deu no que deu. Poxa, guerreirão, meu amigo. Próximo aí? Passar as fotos mais rápido. Isso aí, cara. Isso aí foi antes da pandemia. As coisas já estavam meio ruins aqui em Belo Horizonte pra mim. E eu sempre fui um cara que, velho, tem que correr atrás. Fazer alguma oportunidade, você vai. Arrumei emprego lá no Rio de Janeiro, na Baixada. Vou lá no Rio? Lá no Rio. E eu tinha uma chefe lá, esposa solteira, mãe de 3 filhos, aquelas mulheres bem, como que eu posso dizer assim, mais forte, né? Uhum. Não estudou muito na vida, mas sabia uma matemática violenta. Então, assim, pouco estudo, muito boa de matemática, ela precisasse fazer conta no meio dela. E pelo fato de ela ter sido mãe solteira, ter 3 filhos, a vida foi muito amarga para ela, vamos dizer assim. E ela lidava com o homem no mercado o tempo todo. Então, o posicionamento dela é um posicionamento mais bruto. Até qual que eu me identificava mais, porque a vida também me moldou dessa forma. Mais na brutalidade. E o primeiro contato que eu tive dela era descarregar o caminhão. Só que aí, com o tempo, ela foi pegando confiança. Ela falou, você é meio diferenciado, velho. E tinha um senhor que dirigia esse caminhão. Só que ele era bem de idade. Ela virou assim pra mim e falou assim, Luiz, você tem que aprender a dirigir caminhão. Só que eu não sabia, eu sabia dirigir carro pequeno. Aí tinha umas carretas, a firma era enorme. E aí, o serviço era o seguinte, a gente recolhia os materiais de todos os ferros velhos.
E tinha mais ou menos na lista nossa lá, tinha mais ou menos 70. Nossa. Então tudo que era alumínio, cobre, tudo a gente tinha que pegar. É uma pirâmide esse negócio de reciclagem, tá? Reciclagem, Ela né? emprestava dinheiro os caras do ferro velho, gerar o dinheiro, ele ia lá, comprava o material deles, abatia no valor da conta que eles deviam, depois emprestava mais, ela pegava esse material, mandava lá pra usina. Nossa. Tem todo o negócio. Nossa, parangolê, hein? Tem todo o negócio, mas gira muito dinheiro nesse negócio. E aí, ela virou pra mim e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, você não nasceu pra ficar descarregando caminhão, não, filho. Você vai ter que aprender a tirar esses caminhão todo dia aí, colocar esses caminhão pra fora, Nossa. olhar eles, ligar eles, tudo mais, esquentar eles e tudo. Eu falei, não, mas eu não sei, não. Ela falou, meu filho, você é homem, você é um rato aí. Você tem que fazer esse negócio, você aprende esse negócio, ou então não dá pra você, não. Nossa. Eu falei assim, nossa senhora, agora o que eu vou arrumar? Fiquei pensando assim, agora o que eu vou arrumar com esse negócio? Aí ela virou assim, ô Jota, cheguei, o cara chamava Jota. Dá uma volta com ele na rua aí. Aí o Jota deu uma volta comigo na rua. Aí no outro dia falou, agora você tira o caminhão lá da garagem, lá, ó, Nossa. de manhã cedo. Beleza. Aí ela fez eu dirigir na marra e eu aprendi o negócio. Vai. Na marra. É desespero, né, cara? A Desespero, vontade. na vontade. Na marra. Aí eu falei, bicho, quando você quer um negócio, e você pega, vou ter que fazer, ué. Tem Acabou. jeito. Tem pra onde correr aqui, ué. Aprende Tem o que treino, fazer, aprende, ué. Eu tinha que cara. aprender. Aí eu virei o motorista dela, hein. Aí eu, Boa. como fazia as cargas de mais valor, recolhi o dinheiro, passava em todos os ferro velho, tudo. Boa. Eu peguei o carro de confiança. Pô, aí, pronto. Aí Ué. Eu deslanchou. colocava os caminhões pra rua, as carretas, tudo, eu mexia. Aí pegou confiança Aí da peguei mulher. a confiança. Ficou quanto tempo? Eu fiquei lá, eu saí de lá por causa da pandemia, na verdade. Uhum. Começou lá no Rio de Janeiro, acho que aqui em Belo Horizonte o pessoal nem sabia. Porque veio do alto escalão, a usina começou a fechar. Quando veio o recado, eu falei, tem um trem errado. Aí falou, olha, tô sabendo, que eu não sei quando você viu, começou a chegar os boatos, Belo Horizonte eu não sei como que chegou. Só que lá pra nós, a gente tava recebendo assim, ó, a gente ficou sabendo do negócio, era uma coisa meio escondida, que ia acontecer. Só que ninguém acreditava. É. Só que aí começou a fechar os grandes. As usinas. E os grandes têm contato com outros grandes. É assim que funciona. É. E aí, quando ela falou, eu não acreditei. Realmente começou a fechar. Aí veio. Aí quando veio a onda de uma vez. Dominó. Dominó. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar tudo. E aí começou a fechar tudo. Nossa. E aí eu comecei a passar mal. Comecei a sentir uns requisitos de passar mal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou para Belo Horizonte. Falei, vai fechar os negócios que não tem como trabalhar mais. Não tinha determinada data para voltar. Voltei. Quando eu voltei, a Covid me pegou. Nossa. Na verdade, eu já tava de Covid lá. Ah, entendi. Quando eu cheguei, ela já me derrubou. Aí eu lembro que eu fiquei 3 dias na cama, sem mexer, sem comer, sem nada, que eu não aguentava levantar da cama. É ruim, cara. E aí, quando eu levantei, eu fui pra UPA, eles já me mandaram direto pro CTI, pro hospital. Nossa, aquilo. Lá no Barreiro. Aí por lá eu fiquei internado. Os pulmões já estavam quase fechando. Nossa. O médico mesmo falou, ó, se você demorasse mais um pouquinho, você ia bater as botas. Nossa senhora, que jazz, né? Não, tava respirando muito fraquinho. Muito Nossa, fraquinho que já. aperto. Que aperto. Aperto danado. Já peguei isso já, também não cheguei pro hospital não, vai ser um aperto, cara. Não, eu fiquei na CTI, isolado. Fiquei mais de uma semana no CTI. Deus, o pessoal só me via pelo vidro. Nossa. Tal. Graças e a eu Deus. tava até pensando, eu falei, porque tem que voltar a corresponder, né? É. Eu falei assim, e era tudo muito novo ainda, ninguém nem sabia lidar com o negócio, era tudo fase de teste. Na verdade, a gente era cobaia. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, e os médicos nem sabiam como é que manipulava o paciente, o que fazia, era tipo assim, vamos arriscar. Se esse aí passar, passou. Se não passou, fazer o quê? E graças a Deus a gente saiu desse quadro. Nossa, tal. Você tá doido. Passei um perrengue também, tá? Nossa senhora. Próxima foto? Tem mais foto aí? Passa rapidinho aí. Vamos lá. Esse foi o meu começo, né, que eu te falei. Você é o de boné ou de bermuda ali? O de boné. De boné. Os dois estão de boné, tá não? Tá dando reflexo. Tá dando reflexo. Eu sou o Chimochete, o mais magrilinho ali sou eu. O de pochete, eu sei. O outro é meu falecido irmão, que eu tenho um grande apreço por ele. Que eu acho que eu já estava predestinado à musculação, de alguma forma.
E ser fisiculturista e tornar profissional, acho que foi a questão da minha dedicação, o tanto que eu fui me identificando com o processo. E os primeiros requisitos que eu tive na minha vida, através da musculação, foi por causa dele. Ele já fazia, e as características me chamavam muita atenção. Era um cara mais viril, né, forte, chamava atenção. E tudo que ele me ensinou de base, eu vi ele fazendo flexão, fazendo os exercícios dele, aquilo foi me despertando a curiosidade, né? E ele sempre tinha o lado protetor, né, de proteger principalmente a mim. E, de certa forma, eu me identifiquei com isso em relação a ter músculo e, a ser, e ter uma simetria de ser notável, sabe? De ser forte. Porque eu falo, pra você proteger, você tem que ser forte. Claro, Não faz sentido esse claro, negócio aí. claro. Como é que você vai passar no lugar e você vai inibir? Você tem que ser É. forte. Então, os primeiros contatos que eu tive, eu agradeço muito ao meu falecido irmão, que Deus me deu a oportunidade de eu poder ter passado uma parte da minha vida com ele. Foi de grande sabedoria para mim, que eu absorvi muitas coisas. Show de bola, show de bola. Vamos às perguntas aqui? Vamos. Lá? Bora, tem muita coisa aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Primeira pergunta, rapidinho. Você disputa duas categorias. Vou fazer essa pergunta, você me explica aí rapidinho. Você disputa duas categorias, a Classic e a Bodybuilding. Qual das duas você gostou ou gosta mais? No amador a gente tinha essa É, possibilidade, né, de disputar duas categorias. Então eu sempre fiz a dobradinha. Sempre adorei desafio. Se eu tava lá, eu entrava na chuva e falava, na chuva pra se molhar mesmo. E me saía super bem. Que era o que eu gosto de falar, às vezes, para alguém que tem paciência e queira ouvir, que o fisiculturismo não é o tamanho, muitas vezes, em cima do palco. Não adianta você ter o tamanho e não saber mostrar. Você tem que saber posar. E é óbvio que você tem que ter uma fundação para isso também. Só que se você não saber valorizar isso, não tem como você mostrar o seu trabalho. E é onde que eu me dava muito bem, que isso foi as primeiras coisas que eu aprendi com o Arthur. O Arthur era um cara que você não olhava para ele, você olha para ele, na verdade, que ele é vivo É. ainda, né? E você não dá muita coisa para ele, mas quando o cara começava a posar, você fala assim, uai, Vira outro. de onde que Vira saiu outro. esses músculos, esse É. negócio? Aí eu sempre fui um cara observador, Bruxo. Eu comecei a ter essa percepção dele. Eu falei, não, ué, peraí, tem um Como negócio explora. estranho nisso aí. E eu aprendi a posar sozinho. O Arthur não me ensinou. Na época eu lembro que ele me deu umas fitas, uns DVD, eu levei para casa, eu tinha um espelho de 1 e pouco por 50 de largura no meu quarto, e comecei ali. Olhava o que tava passando na TV, ficava posando, pra aprender pra ir no campeonato. Aí, com essa referência que eu tive dele, eu falei, peraí, ué, então é só crescer em cima do palco, posar desse jeito, faz isso, que aumenta o tamanho, você joga um jogo de ilusão pra arbitragem. Foi onde eu comecei a me sobressair na bodybuilding. E aí eu sempre optei, eu vou subir tanto na minha categoria e tanto na bodybuilding. E muitas vezes eu ganhava até a bodybuilding. Sim, sim. Deu no que deu. É. Deu no que deu. Esse é o chiclete, esse é o chiclete. Próxima pergunta, chiclete. Quer falar mais Vamos. alguma coisa? Vamos lá. Na sua visão hoje, qual categoria representa melhor seu físico, né? Classic ou Bodybuilding? A Classic. Classic, né? Linha bonita mesmo, cara. Já houve algum momento em que você pensou, meu corpo não vai aguentar sustentar as duas categorias? Já pensou alguma vez assim? As duas? É. Porque dá muita diferença. Não, as duas não. Preparação é uma coisa só. É uma coisa só. Perfeito. Como foi você ganhar em duas categorias na mesma noite? Isso é contagiante, né? 2021 ali, inclusive, eu ganhei do Leandro Pérez. Ele disputou junto comigo, em Pois é, cima cara, do você falou isso palco. comigo. Eu ganhei dele no Fit Piro, primeira edição do Fit Piro, eu ganhei dele. Então, assim, pra mim, foi um trabalho surreal, que eu falei assim, cara. Aí que mais uma vez eu aprendi. Inclusive, eu tava sozinho nesse campeonato, o Arthur não pôde ir, o Arthur era meu coach ainda, e eu me finalizei lá atrás. Eu subi em todas as categorias, que tinha estreantes, novice, não sei mais o que, tudo eu me cadastrei lá. Peguei, subi, e lá atrás, como eu já tinha um pouco, né, de bagagem, né,
eu comecei a me finalizar lá atrás. Eu ia pro espelho do banheiro, agora eu preciso mais de quê? Sódio, carboidrato. Vamos puxar mais um pouco aqui. Começar a fazer as manobras olhando para mim mesmo. Que o corpo conversa com a gente. O corpo ele te pede. Sim. E eu não fiquei lá atrás sozinho, eu comecei a me testar. Não a me testar, eu já tinha um conhecimento Sim. do meu físico. E aonde que eu comecei a fazer manobras ali, principalmente porque o show é muito demorado, você sabe disso. Demais a conta. Ali eu, ainda mais que eu me... Chega 1h da tarde, disputa 1h da manhã. Não Tipo tem isso. como. E o meu corpo, ele tinha que segurar aquilo ali. Ele tinha que É. segurar até no final. Né? Então foi aonde que eu tive que Tem que saber controlar, cara. saber controlar, fazer minhas manobras ali atrás e tal, testar o meu conhecimento mesmo se realmente estava certo, ver realmente o meu físico correspondendo ali, e aonde que a gente conseguiu esse êxito. Bum, deu certinho. Graças a Deus. Genial, genial, genial. Deixa eu só te perguntar. E patrocinador, cara? Como é que você é? Hoje, no momento... É. Não, hoje, no momento, o Chiclete tá sem patrocinador. E na época, você teve, nessa época, quando você ganhou, nesse dia, os patrocinadores... Nesse dia também não. Patrocinador Não? master, assim, de marca, não. O cara você rapou tudo e não teve patrocinador ainda. Patrocinador, assim, de marca, assim, eu não tive, não. Complicado, hein? Complicado, cara. Na época, o Cariano até falou É mesmo? que tivesse um cara que rapasse tudo, assim, e tal, ele tinha que mostrar quem é esse cara, que ele ia dar um patrocínio. Nossa. Quase que eu mandei até um recado pra ele, mas eu levei tudo aí. Levou, pô. Você tá me devendo, então. Eu aqui. Tomara que ele assista esse podcast aqui, né? Você tá me devendo, então, hein? Tomara. Hoje a gente joga pra cortes aqui, né? Tá me devendo, então. Eita. Ai, ai, ai. Em qual categoria você sente mais pressão no palco? Olha, eu acho que a Classic, ela, particularmente, ela tem um show mais à parte. Pelo fato daquele equilíbrio, é uma categoria mais esperada, mais Conquistou, disputada. né, Chiclé? Essa categoria conquistou, pessoal, né? Eu acho que ela tem um pouco de valorização em cima do palco. Ela tem um pouco mais de arte, de brilho. Voltou aquela old school, aquela época. Tem classics aí que tava necessitada, o cara pessoal. posa muito bem. Eles Muito fazem um bem. show assim que você fala assim, cara. E o público quer ver isso. Quer ver isso. Particularmente a Classic, eu vejo ela da seguinte forma, Bruxo. Um cara que é amante, admirador do bodybuilding. Talvez ele nunca vai ser. Só que é uma categoria que ele fala assim, eu queria ser desse jeito. Ele sente prazer, parece, né? Eu queria ser desse jeito. É. Agora, um bodybuilder já acho meio pesado. Sabe, o cara fala assim, não, aí tá muito fora da curva, tá muito monster. Sabe, não dá pra uma coisa muito meteoro, não dá. Agora, a Classic já é uma coisa que você fala assim, cara, é um físico bonito de se ver. É bonito, você vê o Eu conjunto gostaria ali em de ser cima. assim. A arte, né? Você vê a arte. Eu até não vou ser, mas eu gostaria de ser assim. Interessante. Não, que é verdade. Essa pergunta aqui é interessante também, cara. Você acha que muitos atletas usam a Classic como porta de entrada para depois migrar para a Open? Olha, o que eu tô vendo muito, na realidade, é o seguinte, eu acho que tem muita atleta que não tá conseguindo secar da forma que era para secar. Eles estão passando muita dificuldade em relação a bater peso e altura. E no decorrer disso, eles estão migrando para a Open, porque eles não estão aguentando mais trabalhar tanto dessa forma. E realmente é um trabalho muito árduo, é muito cansativo, que muitas vezes você tem que catabolizar. Para caber, para encaixar na categoria. Você já tá muito bem, só que ainda você tá fora do peso. E você tem que bater o peso. É a regra da categoria. E eu já inclusive, já passei por isso. Infelizmente, você tem que baixar. E muitas vezes você vai encher e você não vai conseguir atingir aquilo de novo. Porque encher é difícil. Encher muito bem é difícil. Com qualidade? Com qualidade é difícil. Que é coisa difícil você ver hoje. Há uns ou outros você pode até ver, mas no geral... não, é muito difícil você ver assim, todo o primeiro line-up assim, muito bem, de você falar assim, nossa, tá difícil ver isso aqui. Você pega 1, 2. Você vê mais na Classic. Na Open é difícil. Mas até na Classic é meio difícil, viu, Bruno? É difícil. Não é fácil você pegar assim, o primeiro call-out e falar assim, nossa, esse cara aqui tá surreal. Surreal. Vamos ver.
Na sua visão, isso aqui é importante essa pergunta também, cara. Na sua visão, a Classic um dia pode ser a Open, ou a Open da Silver, ou Golden Era? Você acha que um dia pode voltar essa época aí? A Classic é porta de entrada? Não, eu acho que isso vai depender muito da nova geração e muitas vezes vamos se dizer assim, linhagem, né? Uhum. E do equilíbrio que eles vão trazer ao longo do tempo. Porque sempre vai ter o cara que tem a cintura larga, sempre vai ter esse cara que vai ter Uhum. esse físico diferente do outro, que tem um físico mais proporcional, com a cintura mais amarrada, o formato X. Então, eu acho que sempre vai ter isso. Mas eu gostaria também que a Open fosse mais dessa forma. Não passasse tanto do ponto. Agora, a Classic, eu acho que sempre vai ter essa Classic, porque é o business, velho. É o show. É. Hoje a gente vê isso. Tem que ter essa atração. Agora, a bodybuilder, eu acho que daqui a um tempo, talvez, vai dar uma refinada. Eu cheguei a comentar isso já tem mais de um ano, em particular com alguns amigos meus, que é uma opinião minha, tá? Que a Claro. Classic pode ser uma porta de entrada para Open. Eu acho que pode ser que eles estão dando uma reciclada para voltar àquela Golden Era. Era muito bonito, você vê na época do Arnold, aquela Era. coisa que todo mundo até hoje fala. Todo mundo até hoje. Surgiu de Dorian, Coleman, legal, é muito bacana, tudo mais. Mas o pessoal também está muito preocupado com a saúde, né? Eles falam muito com essa questão aí. É. O cara da Open já é um degrau, já ali meio kamikaze. Então o pessoal está abordando muito isso também pela linha. Bom, minha opinião, né? E conversando com você, nada melhor do que ninguém poder falar também, claro. Próxima pergunta, né? Vamos. Vamos lá. Qual foi o momento mais difícil até conquistar o Procard? Olha, aconteceu um negócio comigo na Argentina. Aconteceu diversas coisas, né? É, Antes também da Argentina, muitas dificuldades, né? Porque essa luta do Procard não é fácil. É uma luta muito árdua. Hoje eu vejo a galera que tá nesse caminho e envolve muita coisa, velho. Se o cara é casado, envolve muita esposa, os filhos. Ele se abdica de muita coisa, ele deixa de fazer muita coisa em vivência daquilo, em prol daquilo. E acaba que todo mundo começa a viver em prol daquilo em conjunto com ele, paralelamente. E ele se afunda tão forte nisso que ele para até de prestar atenção na família dele, ao redor, né? é. Muitas vezes até no trabalho. Porque é uma. Vamos se dizer que ele fica tão obcecado pelo aquilo ali, sabe? Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. E Pro Qualify, Pro Qualify, Pro Qualify. Eu sei porque eu passei por isso, por esse processo. E não é fácil. E eu cheguei na Argentina, foi antes de eu ter ganhado meu Procard. Eu tive uma lição muito importante. Eu tava lá, e eu lembro que eu tava no backstage, tinha uns garotos lá, tipo 18 anos. Os meninos novos estavam disputando lá. Eles falavam espanhol, particularmente eu abro um pouco espanhol. Deu para conversar com eles, estava com o coach dele. A gente começou então, a conversa, eu cheguei mais cedo, tal, e de repente um dos garotos viraram assim para mim e falou assim: "Você vai ganhar?" Eu falei assim: "Uai". Eu fiquei sem entender. É, Eu fiquei até sem palavras na resposta, né? Eu falei assim: "Não, eu fiz o trabalho para ganhar, mas eu não sei, depende da arbitragem, tudo". Aí ele olhou assim dentro do meu olho, Bruxo, falou assim: "Você precisa ter fé". Aí na hora eu não entendi. Eu fiquei pensando. Aí ele repetiu de novo. Aí eu entendi. Eu falei assim, gente. Fiquei pensando nisso, sabe? Depois. Aí eu fui até top 2 na Argentina. Teve uns negócios lá no evento e tal. Aí fui fazer a preparação, né? Aí, inclusive, eu ia até parar de. Eu ia nem disputar mais esse ano.
E eu lembro que eu falei com a minha esposa, estava meio chateada e tal, e ela tinha conversado com uma amiga nossa em conjunto. Não vou citar não, porque eu acho que ela não gosta muito de ser citada assim. E aí a minha esposa virou assim, eu tava falando um monte com ela, gastando, né? A minha esposa virou assim, aqui, deixa eu te falar com você uma coisa. Primeira coisa, você disputa campeonato, eu disputo junto com você. Nossa vida é a dois. Se tem alguma decisão que você vai ter que tomar, essa decisão tem que ser em conjunto. Se você vai disputar daqui 1 semana, 2 semanas, a gente vai ver se você vai disputar. Não é assim eu vou desistir, não. Poxa. Aí eu já levei o Antena. tapa de luva. Pum, pronto. Tum. Aí em conversa com essa nossa amiga, ela virou assim, falou assim, olha, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você deveria disputar sim. Sabe por quê? Você não sabe o que pode acontecer lá. Você já imaginou se você não vai nesse campeonato? Depois você fica com remorso enorme, que você não foi. Sendo que você já está pronto, você pode continuar a sua preparação, você não sabe o que pode acontecer lá. E você vai deixar para depois? Como assim? Tá certo. Aí vem aquilo que eu te falei. A gente falou no começo, né? Exatamente. Aí vem aquilo. Se você tá vivo hoje, Bruce, não deixa para fazer amanhã, não. Vai e faça. O resultado é consequência, velho. Você fez. Tudo é aprendizado. Aí eu peguei e fui. Me preparei e fui. Continuei a preparação e fui. E ganhei. E nisso eu comecei a ter um contato com Deus mais profundo. Comecei a orar todo dia, pedir que ele me desse força para continuar, que se fosse eu estar ali, era por mérito dele, capacidade dele, ele me capacitando. Comecei a ter mais contato com ele, que foi aonde que eu recebi a frase do menino. Você precisa ter fé. Eu comecei a acreditar, sabe? Conversar mais com Deus. Ter aquela conversa de amigo normal mesmo, como a gente está conversando aqui, mas porém com Deus. Sabe? E comecei a ter um bate-papo com ele. Foi aí que eu comecei a ter mais sabe, algo diferente dentro de mim. Uma força maior, que eu não vou saber nem te explicar. E quando eu pisei naquele palco, foi mágico para mim, eu ganhei meu cartão profissional. Fez a força. Força interna, que é só cada um que sabe. Exatamente. Parabéns. Parabéns por essa fé, hein? Obrigado. Parabéns por ter conquistado essa fé. Isso aí, cara. Isso aí. Qual atleta você admira e que já competiu ou ainda compete, tanto na Classic quanto na Bodybuilding? Olha, eu particularmente, eu gosto muito do nosso acervo de trás, que apesar que muitos que estão chegando agora não têm a referência, mas eu sou muito de exaltar quem levantou a bandeira lá atrás. Esses caras me motivaram a chegar onde que eu tô hoje. Muitos desses caras, pelo fato deles ter dado os primeiros passos lá atrás, no bodybuilding, fez onde que eu tô hoje. Esses caras me motivavam. Porque a gente sabe que a gente tirava além de onde que não tem. Então, assim, Edson Prado, até o próprio Júlio Balestrin, o Jorlan, que o pessoal conhece ele de agora, mas ninguém sabe que o Jorlan é bicampeão do Arnold. O Zac Balbi, tricampeão do Arnold. Nossa, Zac Balbi. Sabe, tio Popó. Nossa, o Popó Juiz de Fora. Então, assim, eu vi o cara posar aquelas coreografias dele, eu falava, gente, surreal, velho. Eu também vi, o tanto que o cara contagiava aquilo, entendeu? O Miguel da Bahia, o que o cara fez lá atrás. Nossa. Abriu as portas. Charles Mário. Charles Mário. O Eduardo Correia, Anne Freitas. Esses eu acompanhava muito, que eu falava assim, gente, eu ainda quero trilhar o caminho desses caras. Qual que é o segredo desse mindset que eles têm, que eles faziam? Numa época difícil. A referência era só eles que ia lá. Todo ano era eles que defendiam o Brasil nosso lá, no Mr. Olímpia. Então isso para mim era gratificante, ver essas pessoas lá. Hoje é óbvio, tem muitos atletas excelentes, não desmerecer ninguém. Só que essas referências que eu tenho lá de trás, que sempre me motivou. Sabe, porque era muito mais árduo, muito mais difícil. E aquilo que me deu esse contato, sabe, esse brilho de querer viver o esporte. Sabe um cara que eu vou falar com ele aqui, porque vai morrer de... Eu vou ter que falar o nome dele, senão ele morre de ciúme. Eu vejo ele todo dia. A primeira vez que eu vi um fisiculturista que eu assustei com o físico dele, Chiclé, o Gleison.
ao Gleison. Quando eu vi o Gleison a Melhor primeira braço vez... do Brasil. Cara, quando eu vi o Gleison a primeira vez, eu falei, que é isso, cara? Melhor braço do Brasil. Ele linha assim, Indiscutivelmente, cara. não Quando... tem braço melhor do que o dele. Não, eu falei, cara, Sem quem que é esse chance. cara? Quando eu vi ele de perto a primeira vez, eu falei, cara do céu. Não, as fotos que a gente vê dele, Não. Júnior, cara, é Nossa. surreal, velho. Até um pouco pra frente também, depois de Júnior também. Já Surreal. conquistou uns Você fala títulos. assim, gente. Nossa senhora. Tá aí, viu, Gleice? Falei de você pra você não ficar com ciúme também, viu? O Eu gosto Brasil, muito de você. velho, é um celeiro Era. de oportunidade. O Era problema uma é que época. aqui travaram, e a gente sabe. Travou aqui. Porque o Brasil era pra estar assim, estourado. Bem mais. Estourado, bem mais. Bem mais. Concordo com você. Vamos lá, próxima pergunta. Qual parte do seu físico você precisa esforçar mais nos treinos para poder evoluir? Eu ainda acho, eu me vejo meu posterior. Meu posterior, acho que ele precisa de um pouco mais de detalhe ali, volume. Eu vi uma mais foto detalhe. sua. Você falou realmente, aquela foto que você tá de peitoral melhor lado, seu posterior ali tá um pouquinho, né, fraco. Mas tem uma outra foto que eu vi isso na postagem, já recuperou ele bem. Já Tem uma mas eu foto. ainda acho que ele precisa ainda de ser mais abaldulado ali, um pouco mais de corte. Legal. Afundar mais a parte dos cortes também da perna. Boa. Acho que ficaria muito melhor. É tempo ao tempo, né? Claro. Tempo ao tempo, claro. Esclurismo é tempo, não adianta, velho. Igual vinho. É isso mesmo. Não tem jeito. É isso mesmo. E principal, ponto mais forte do seu físico? Nossa, aí é difícil, viu? Porque eu sempre quero melhorar tudo. É. Nunca me vejo assim, nossa, isso aqui é muito bom. Seu braço eu acho ele bom, particularmente, minha opinião. Acho Pô, bonito ali o seu obrigado. braço, cara. Eu sempre acho assim, tem que melhorar muita coisa aqui ainda. Eu sempre fui esse cara. Falar assim, tem que melhorar muita coisa ainda. Costa, tudo, peito, tem que melhorar. Ué, tá bom. Você falou, tá falado. Então vamos lá. Você já disputou competições de alto nível, como Arnold, Muscle Contest, Olympia Amador. Qual dessas experiências foi a mais marcante para você? Nossa. Todo campeonato tem uma história, né? Tem um gosto, tem um choro. Tem uns perrengues ali, vamos falar do modo mineiro. É até difícil de falar, viu? Porque, nossa, é muita história. Chuta uma aí, pô. Vamos lá. Olha, eu acho que essa que foi o primeiro overall. Aquela que você levou todos os troféus ali? Troféu. Você falou da atualidade, né? Mas vamos puxar lá de trás. Acho que foi mais marcante, não, a primeira mesmo. Quando ganhei o overall, que tinha que passar por todo o processo tal de reabilitação, acho que ele foi muito marcante. E teve uma, quando eu era amador, eu fui bicampeão do Expo Super Show. Esse campeonato foi muito difícil. Era. Nossa, porque teve momentos que eu tava até inclusive andando a pé ainda, eu andava mais ou menos uns 8 km por dia, indo em academia, tal. Tava sem carro, dando personal, uma coisa ali, outra coisa ali, outra, ia pro overall ainda a pé. Nossa. E me preparava ainda pro campeonato, e eu me deparei numa situação no momento que minha esposa estava tão abdicante de tantas coisas que ela estava deixando o frango para eu comer para eu poder disputar o campeonato. Caramba. E muitas vezes, quando não tinha frango, aí eu tinha um apoio que era até da Aptogin. Eu tomava whey com arroz. Puxado, hein? Que época, né, cara? Foi pesado. E mesmo assim, graças a Deus, cheguei lá e ainda fui campeão. Nossa senhora. O cara é uma máquina mesmo, não tem jeito não. Bom, vamos lá. Peraí, tem muita pergunta aqui, já estamos quase finalizando. Tem que fazer umas perguntas aqui, não pode sair não. Em relação à dieta, cara, qual tipo de estratégia que você mais gosta de utilizar nas preparações? Tem algum segredo? Olha, eu acho que assim, não tem segredo, velho, nessa caixa de Pandora, Basicão. vamos dizer. É o básico que funciona. Controlando macro, micro, aquela coisa, né? Hoje eu utilizo um pouco de fonte de gordura. Né? Comecei a ingerir muitos ovos. Acho que mais isso ali vai controlando o macro, abaixa um pouco a gordura e tal. Não tem segredo. Não tem esse leque de coisa que todo mundo inventa, que tem que fazer, aquilo tudo. O básico perfeito, ele responde muito bem.
Concordo plenamente, Cléber. Concordo plenamente. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas pecam muito. Igual nesse que eu levei todos os troféus, 2021, primeira coisa que eu fiz, que eu tava voltando, tinha um ano que eu tava por causa da pandemia. Uhum. Primeira coisa que eu fiz, eu dei uma analisada no backstage, o que os atletas estavam fazendo. Comecei a ver cara comendo demais, barriga estufando. E eu já sabia que o campeonato era muito longo. E muito cara com tanto de comprimido. Nossa. Eu comecei a analisar, eu pensei assim, ou eu tô muito errado, ou eu tô muito certo. Porque alguma coisa diferente tá acontecendo aqui. Você tá um ET, né? Ué, Tudo bem. tem uma coisa Ai, ai. diferente aqui. Eu tô muito certo, eu tô muito errado. É um dos dois. Hein? Ai, Não ai. tem condição, porque do jeito que esses caras estão aqui, igual formiga, É. e faz um trem, e toma outro, e É. come não sei o quê, e o cisco dele só mudando, É. só mudando. Falei, tem uma coisa muito estranha aqui. É. Não existe se Já vi consertar um isso. negócio 30 minutos segundo É. tempo, não. Só. Ou você tá pronto, ou você não tá. Os caras começam a inventar um tanto de coisa. É. Assim, não tem lógica isso. É água, é rosquinha, muita coisa, muito Não, doce não e tal. existe isso não. Só. Complicado. Bom, vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, nossa senhora. Hoje, aproximadamente, quanto você gasta por mês com dieta, suplementação e preparação hormonal? Faço nem conta, bruxo. É mesmo? Faço nem conta. Hoje, graças a Deus, eu tenho apoio, né? De ergogênicos e tal. Ah, tá. Entendi. Então, assim, isso já me fortalece muito. Mas eu não costumo nem fazer a conta. Porque se você fazer a conta, você assusta. Pira. Você pira. Você fala, pô, daqui a 6 meses eu tiro o carro 0 km. Você pira. Tipo Então, isso. infelizmente, é um esporte que é de alto recurso. É. A gente, muitos atletas aí não tem apoio, a gente sabe disso. Demais. Ou você vive por amor e faz o negócio, ou não faz, véio. Desiste, porque é caro. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Demais a conta. A alimentação tá muito cara. Nossa, nem se fala. E quem tá te ajudando na sua preparação, na dieta, trabalho hormonal? Quem tá entrando nessa parte aí? O Hélio, o último coach que eu tava é o Hélio, né? Inclusive, ultimamente eu tô fazendo minha preparação sozinho. Inclusive, o último campeonato, eu nem conversei isso com ele, mas como eu já tinha o campeonato anterior, não fui tão bem. Tinha 2 pessoas me auxiliando ali, a gente optou depois tirar, porque um barco com 2 capitões não dá. Um navio com 2 capitões não dá. Vai ter divergência. E a gente optou ter um só. Só que ao mesmo tempo eu fiquei com tanto receio que me pesou tanto o penúltimo campeonato, o antepenúltimo, quer dizer, corrigindo. E o último eu falei, eu vou me testar. Vou ver meus conhecimentos, vou fazer. Ele estava auxiliando ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo eu também estava fazendo da minha forma. Porque eu queria ver qual que era a resposta do meu físico, que eu precisava disso também para me autovalidar. Tinha tempo que eu não fazia isso comigo mesmo. Então eu optei em me autovalidar e testar todos os meus conhecimentos e começar a conversar comigo ali todos os dias. E ver, olha, isso aqui tudo e tal. Mas ele me acompanhou, o Hélio, eu tenho um grande carinho por ele, me acompanhou, viu todos ali, minhas atualizações e tal e tudo. Mas eu me finalizei nesse último campeonato e tô me preparando sozinho. Ah, entendi, perfeitamente. E hormônio, cara? Qual que se você usou, se adaptou mais? Qual que se você gosta? Quantidade? Se é um cara que você toma muito? Como é que você é, mais ou menos? Não, menos é mais. Eu Menos sempre a fui o mais. cara, desde lá de trás, o Arthur me ensinou, menos é mais. Menos a mais. O negócio é treino, dieta. As pessoas vão achar que acelera, mas não é balela. O corpo ele vem com o tempo. Véio. É com o tempo, é construção. Não adianta desespero, ficar enterrando as coisas nas coisas, colocar carga demais na academia, isso não vai te ajudar em nada. É o tempo. Perfeito. E o Arthur sempre me ensinou isso. Agora, particularmente, 2 coisas que eu tirei. Uma coisa eu tirei. Se tiver de tirar Boldenone, eu não uso mais. Cabeça. Não uso mais. A cabeça vai pro saco aquilo. E que eu acho muito agressivo, mas dá resultado, é a trembo. Trembolona. Todos falam. Muito agressivo. É. Se o cara não tiver um preparo psicológico, ele surta. Agora, entre ela e a Bode, eu acho que a Bode é mais pesada. Bom, vamos que vamos.
Qual é a sua principal meta hoje dentro do fisiculturismo? Olha, hoje eu vou ser bem sério com você, Bruxo. Aquela chama, aquele fogo que eu tinha, fui vendo, né, o decorrer dos bastidores e tal, esfriou um pouco. Mas eu ainda tenho vontade de competir, sabe? O atleta ainda vive aqui. Então, realmente, migrar é pegar, de repente, se der tudo certo, a vaga para Olímpia. Boa. E finalizar ali e falar, vivi isso aqui. Porque a gente sabe que vai muito mais além do que isso. Concordo com você. Gi- Concordo com você. A última pergunta, para finalizar. Para quem está começando hoje no fisiculturismo, qual conselho você daria? Paciência. Boa. Saber ouvir. Boa. Tudo tem seu tempo. Não adianta tentar acelerar que Não vai dar. o carro vai bater. E respeitar ao máximo quem estendeu a mão para você. Isso é muito importante. Boa. Isso aí sim. Perfeito, perfeito. Chiclé, finalizamos nossa entrevista. Obrigado. Queria ter perguntado inúmeras coisas aqui para você. Queria ter dado mais umas 2 horas aqui de entrevista, que o papo aqui tava bom, cara. Legal. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Eu que Agradeço demais de agradeço, coração, irmão. Você é um cara espetacular. Tô torcendo demais por você. que Obrigado por você agradeço. representar bem Minas Gerais nas competições. Tá bom? Não, sou imensamente grato. Se o que você tem de tamanho, você tem de coração também, irmão. Obrigado. Deus abençoe, tá bom? Você é um Amém. cara iluminado, viu? Obrigado. Pessoal, até a próxima!